E Ricardo, chegou um momento, um dos momentos, né? Porque eu sei que o seu horário hoje tá enxuto e a gente vai conversando, eu tô administrando aqui. Da Oi BR. Oi BR a 50 centavos vale a pena, é um bom negócio. Agora ela vai ter parece que uma junção, né, de ações ali. O que tá acontecendo com a empresa? É uma empresa que o pessoal acompanha muito. Eu acho que o meu canal é um dos que mais tem views por conta da Oi também. Que eu tô sempre colocando vídeo sobre a Oi aqui. Vamos lá. Esse é um daqueles casos que eu não vou conseguir te dar uma resposta completa e já explico por quê. Em primeiro lugar, Fica à vontade. Eu fiz um amplo trabalho em cima de Oi na minha encarnação anterior, ou seja, no research do qual eu fazia parte antes de assumir essa jornada independente. E eu tenho ações da Oi, tá? É uma das posições que eu tenho na minha carteira pessoal. Ao longo desses últimos meses, eu acho que principalmente, né, se eu tivesse que fazer um recorte, assim, a partir do momento que eles conseguiram fechar a venda lá da Infraco, que agora é a Vital, né, mas que os termos da venda acabaram saindo marginalmente piores do que era inicialmente esperado, ou em outras palavras, eles ficaram com uma parcela menor do que se esperava da empresa final. Existem alguns fatores da tese de Oi que merecem uma revisão para baixo de expectativas, tá? Eu lá atrás, a estimativa na qual eu chegava era que as ações da Oi deveriam valer alguma coisa próximo de R$3. Deram o preço-alvo, assim, da Oi, lá atrás. Eu acho que era um valor justo para as ações da Oi, considerando o valor dos ativos que ela tinha para alienar e que ela efetivamente alienou, e quanto que ela teria de parcela remanescente da Vital, e mais o valor da operação própria dela que restaria, né, a tal da mini Oi, tá? O que aconteceu de lá pra cá é que várias dessas coisas foram saindo assim, cada uma delas marginalmente pior do que o esperado, tá? Isso significa que provavelmente eu tenho que revisar para baixo essa expectativa de 3, tá? E o ponto é, eu ainda não fiz isso. Por que eu ainda não fiz isso? Porque, de novo, antes eu trabalhava dentro de uma estrutura que me dava muito mais subsídio, etc e tal. A partir do momento que eu comecei a trabalhar sozinho, eu precisei priorizar outras coisas, né? Eu priorizei colocar em pé a carteira de dividendos, eu priorizei colocar em pé a carteira de small caps, priorizei cuidar do meu filho, etc e tal. A vida foi se ajeitando, né? Aquela coisa assim, ó, você vai lá caminhando e as melancias vão se ajeitando na caçamba, tá? Eu agora tenho condições de fazer isso. E eu tô trabalhando nisso pros próximos dias. Boa. Tá? Então, qual é a leitura? Me parece que vale menos de 3, tá? Mas me parece também que vale mais do que 50 centavos. Que tá muito, muito baixo, né? 50 centavos. Eu acho assim, esse é um daqueles casos assim que muita gente tinha altíssimas expectativas e no meio do caminho desistiu, cansou, panicou, tá? Me parece que vale mais do que isso aí, tá? Só que esse mais me parece atualmente ser menos de 3, tá? Talvez seja 2 alguma coisa, talvez seja 1 alguma coisa, mas me parece mais. Mas fazer algumas contas ali mesmo, sentar, né? Então deve assim, dar um trabalhão também, né, Ricardo? Fazer essas contas, né? Cara, tem casos que dão mais trabalho, pra ser sincero. Tem casos que dão mais trabalho, tá? Esse dá trabalho por conta das complexidades do processo de recuperação judicial e tudo mais, mas assim, expurgando tudo isso, é uma empresa de telecom, entende? Sei lá, trabalhar em cima de uma empresa de telecom é mais fácil do que trabalhar em cima de uma mineradora, por exemplo. Eu não tenho que me preocupar com o que vai acontecer na China para chegar a alguma opinião a respeito de Oi. Então, segundo o jabá do dia, né, se você quer saber a opinião de Ricardo Schweitzer sobre Oi, vai lá no perfil dele, clica na bio, se inscreve na newsletter. Que qualquer hora pode sair. Eu vou fazer esse relatório aberto. Boa, tá? Legal, né? Esse relatório ele vai aberto para todo mundo, porque eu tenho algumas coisas que muita gente acha bobagem, mas assim, eu sou como eu sou. Enfim, eu era sócio de uma empresa e os clientes eram clientes da empresa, né? Os clientes sempre foram da empresa, nunca foram meus. E consequentemente, a partir do momento que eu saí, há quem diga, mas aí a responsabilidade aí pra frente não é sua, do tipo, segue sua vida e os clientes seguem lá e problema deles, tá?
Só que eu sou uma pessoa que eu realmente acredito que nesse negócio que a relação de confiança com o analista ela é muito pessoal. Em outras palavras, não é a mesma coisa, assim, ó, sai o Ricardo, põe outra pessoa e do tipo, e eu posso simplesmente me eximir de qualquer coisa e tá tudo bem. E foi muito por isso, por exemplo, que depois que eu fiz o meu produto de dividendos, eu fiz questão de, dentro desse produto, atualizar todos os assinantes a respeito de todas as teses que eu tinha na carteira de small caps da minha encarnação anterior. Eu me manifestei a respeito de todas elas. E eu estou agora começando um processo de fazer a mesma coisa com teses que eram do meu outro produto, que era um produto de ações de empresas em reestruturação. E aí tem Oi, tem Cogna e tem tantas outras. Tá? Então assim, eu tô fazendo isso e eu tô começando exatamente por Oi. Tá? E a Oi eu acho que é a mais pedida, né, também pra você, né? É a mais pedida. O pessoal ama o Oi aqui. Oi e depois Cogna. E nesse caso aí, a Oi não pode ficar mais de 30 pregões, né? Acho que é 30 pregões, um mês, abaixo de R$1. Ela vai ter que fazer uma junção ali de ações? Ela vai fazer um grupamento, tá? Um grupamento. Isso aí é um negócio que me dá vontade de dar uma bronca, assim, muita gente no YouTube especificamente. Porque eu vejo, assim, muita gente fazendo um estardalhaço porque vai ter grupamento de ações da Oi. Assim, gente, antes você tinha, sei lá, a pizza era dividida em 8 fatias, agora a pizza vai ser dividida em 6 fatias. Dá na mesma, tá? Não tem... O tal do grupamento, ele não é nada demais. Ele não é absolutamente nada demais. Por que a B3 exige o grupamento? Porque quando você tem uma ação negociada a centavos, qualquer variação de 1 centavo significa uma variação percentual muito grande, ou seja, o ativo se torna muito volátil. Verdade. Tá? Então, quando você faz o grupamento, você permite ali a negociação, né, centavo para cima, centavo para baixo, sem que aquilo signifique, sei lá, nossa, hoje subiu 30%. Subiu 5 centavos. Só isso. É só verdade. isso. Não tem diferença nenhuma do ponto de vista fundamental. Você simplesmente está mudando lá o numerador e o denominador da fração, mas o quociente é o mesmo. Mas não faz um efeito... A pessoa não fica ancorada no preço anterior, Ricardo? A pessoa deveria pegar o seu preço anterior e dividir pelo fator de grupamento e se ancorar no preço novo. Porque o pessoal fica meio ancorado, eles ficam com medo de fazer o grupamento lá. Mas falaram que ia fazer o grupamento de 10, aí dá, sei lá, R$5 e alguma coisa. E a pessoa pega e fala assim, meu, e se voltar bastante? Porque às vezes acontece, né? Grupamento, a pessoa fala, putz, tá muito caro agora, Oi e tal. Aí o pessoal começa a vender, sei lá, por algum motivo, sabe? Se for isso, é uma oportunidade de ouro. Né? Vai ficar mais barato, Você né? tá basicamente ganhando dinheiro em cima de desavisado. Sim. É uma oportunidade de ouro. Mas assim, não, o mercado não é tão ineficiente assim. Será que não é tão ineficiente, não. cara? É assim, ó, eu acredito a hipótese que eu defendo é a hipótese dos mercados altamente ineficientes. Mas nesse caso, não. Mas eu acho que aí já é um pouco demais. É um caso a se olhar ali, né? Já é um pouco demais. E gente que tá